Olá, irmãos, uma alegria poder retornar aos lares da Primeira Igreja Batista da Freguesia. Um prazer sempre renovado para mim poder ter esse momento no meio da semana de contato com os queridos irmãos. Quero, àqueles que ainda não tive a oportunidade de me dirigir, quero desejar um bom ano de 2021. Que Deus possa estar abençoando os irmãos ricamente neste ano. Gostaria, irmãos, de algumas recomendações. Inicialmente, insisto com os irmãos no pedido de oração em favor de alguns irmãos que estão acometidos de Covid. Irmã Ana Laura já está em fase de recuperação, pastor José Rodrigo e Bruna, que estão em tratamento, pastor Marcos e Fernanda. Fernanda está acometida, o pastor Marcos não sei, mas ele está cuidando dela, por isso ausente aqui das responsabilidades de culto, etc. Irmão Osielma e família, vamos continuar orando por ela. A irmã Cleonice, que está com câncer e em tratamento, e sempre nos preocupa essa época, esse tempo em que esses irmãos, como o irmão diácono Cláudio Honor, precisam andar nesses meios de tratamento para o combate ao câncer. Vamos continuar orando por eles, que precisam se deslocar e tal, e são pessoas com alto risco. Também oremos, irmãos, em favor dos irmãos mais idosos da igreja, que estão ausentes, muitos já há 11 meses ausentes da igreja, e nós temos procurado manter contato com alguns, com outros a gente já não consegue mais falar, muito provavelmente por estar em casa de filho, de parente, mas vamos continuar lembrando do nome desses irmãos para as nossas orações, colocando-os em nossas orações. Vou orar daqui a pouco sobre, colocando diante do Senhor esses nomes e aqueles que os irmãos estão sabendo, lembrando, conhecendo, alguns novos, também no momento de oração o irmão esteja orando. Mas continuo, irmãos, com alguns avisos e recomendações. No domingo passado, irmãos, eu falei à igreja e volto a insistir no tema, na tese. Irmãos, nós ainda não temos no Brasil a vacina, mas quando chegar, seja qual for, o irmão, por favor, voluntariamente, claro, dentro do seu próprio critério, do seu próprio livre-arbítrio. Mas gostaríamos muito que os irmãos, membros da nossa igreja, estivessem se protegendo com a vacina. Muito do que estamos ouvindo aí na mídia e tal, está eivado de política e de politicagem e essas coisas todas. Vamos centrar no fato de que a vacina ela pode nos proteger, e seja qual for que vir, eu não estou fazendo merchandising, seja qual for a vacina que for oferecida, eu gostaria muito que aqueles irmãos que estão sob a minha liderança pudessem estar atendendo a orientação das autoridades sanitárias e se protegendo. O nosso corpo, irmão, irmã, é templo do Espírito Santo, e responsabilidade nossa, pessoal, cuidar dele. Né? Quem zela pela casa do Senhor é o zelador, e nós somos os zeladores. Então esse é o contexto no qual eu afirmo, os irmãos, que devemos procurar nos proteger, assim como cuidar da nossa saúde em relação a outras enfermidades também. Então os irmãos fiquem alertas e procurem evitar, né, os comentários de mídia e tomando opiniões. Guarde para si a sua opinião. Se você discordar da orientação pastoral, guarde para si, entende? Se reserve, ore ao Senhor, né, para que Ele possa estar protegendo. Também o Senhor pode proteger, mas Ele pode proteger de duas maneiras: numa intervenção direta e na intervenção através da medicina, que é resultado da sabedoria que Ele deu aos homens para que pudesse nos proporcionar tempos
em que tivéssemos meios de combater essa situação. Então, fica aqui a recomendação pastoral nesse sentido. Também, irmãos, gostaria de lembrar os irmãos, insistir com os irmãos, para que sejam atentos à nossa programação da igreja, aos cultos presenciais, todo domingo às 10h30, o irmão pode, ao longo da semana anterior ao domingo, fazer a sua inscrição, ligue aqui para a secretaria da igreja, faça a sua inscrição para que o seu nome conste na lista, mas se não puder também, pode vir também. Nós temos tido oportunidade de recepcionar irmãos que não estão na lista. Se acontecer muitos, aí nós vamos ter que disciplinar. Mas 2, 3, uma família, não tem problema, pode vir, mas de preferência faça a sua inscrição para o seu nome constar na lista e a gente ter um controle. Também o visitante, se você quiser trazer um visitante, você se inscreveu, deseja trazer um visitante, apareceu um familiar e tal, pode trazer sem dificuldade. O pessoal da recepção aqui na igreja está cuidando disso. Também temos cuidado para que haja um controle ali, álcool gel, medição de temperatura, e nós estamos aí estudando a possibilidade de higienizar todo o complexo da igreja para as atividades deste ano. A propósito, hoje, ontem tivemos uma reunião com toda a diretoria da igreja, com a parte do conselho da igreja, tomando decisões que posteriormente vamos trazer ao conhecimento dos irmãos para que possa ser executado. No próximo sábado, irmãos, a nossa EBD reinicia os seus estudos. E os irmãos estejam atentos às 9 horas da manhã de todo sábado. Temos aqui no nosso canal do YouTube a aula online de nossa EBD. Acompanhe, irmãos, acompanhe, para que o irmão possa ser abençoado. Tudo está sendo feito com muito carinho, com muito zelo e com muito trabalho e responsabilidade. Então valorize. Continue insistindo com os irmãos para que divulguem. Há muitos irmãos, membros da igreja, que não estão participando porque não sabem, e procurem saber, especialmente você mais jovem, procure saber se o irmão está acompanhando, e se ele não está acompanhando porque não tem intimidade com os meios eletrônicos, o irmão se propõe a ajudá-lo, né? Estava conversando semana passada com uma irmã aqui da igreja, e ela não está acompanhando os cultos porque não tem facilidade de acessar. Então, o irmão, a irmã, procure nos ajudar nisso aí e divulgue o nosso canal. Nós precisamos aumentar o número de pessoas que nos acompanhem para que possamos ser abençoados, mais abençoados ainda por esses meios que nos facilitam pregar a palavra do Senhor. Fica então o aviso. Na próxima quarta-feira, irmãos, o pastor estará iniciando o estudo sobre a Trindade. Desculpe. Sobre a Trindade. Nós estaremos falando sobre a Trindade. Durante algumas quarta-feiras, estaremos trabalhando essa doutrina que não é bem compreendida e dominada por alguns irmãos. Então, estaremos falando sobre isso aí. E também no domingo, aos domingos, o culto presencial, o tema dos cultos presenciais, dos sermãos, serão livres, mas no domingo à noite, os cultos online, nós estaremos falando dentro do livro de Gênesis, capítulo 1 ao 12. O pastor, a irmã Cláudia, quem pregar, todo pregador do culto online será orientado a pregar dentro não será um tema específico, mas dentro desses 12 primeiros capítulos da Bíblia, para abençoar os irmãos com alguns estudos, algumas ideias nesse sentido. Oremos ao Senhor para depois passarmos ao estudo desta noite.
Pai querido, nós pedimos a tua bênção sobre os teus filhos, os membros da Primeira Igreja Batista da Freguesia, em especial, e muito especialissimamente sobre aqueles irmãos que estão acometidos de enfermidade, seja ela de que natureza for, e nos preocupamos com aqueles que estão acometidos pelo vírus da Covid-19. Pai querido, seja o Senhor o médico dos médicos, o cientista dos cientistas. Seja o Senhor aquele que, através do teu Espírito, atue na vida dos teus filhos. Nós cremos, ó Pai, na tua intervenção. Cremos no teu poder, cremos no teu carinho, o teu amor para conosco. E pedimos, ó Pai, que estejas abençoando esses irmãos. Também pedimos, ó Pai, o conforto, o consolo para aquelas famílias relacionadas com a tua igreja que estão perdendo entes queridos. Dê, Senhor, o consolo, a paz, a segurança, a conformação para esses corações. Continue conosco, Pai, dirigindo-nos no estudo desta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estaremos encerrando hoje o nosso estudo sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos, especialmente aqueles que estão no nosso porvir, no nosso futuro. Não é? Nós estudamos a doutrina das últimas coisas. Falamos sobre o estado intermediário, falamos sobre a ressurreição, falamos sobre a volta do Senhor, falamos sobre o período da tribulação, falamos bastante coisa referente a essas profecias. Trabalhamos bastante sobre o milênio, e no último encontro que tivemos na semana passada, o pastor falou sobre o juízo. E eu vou fazer o resumo, né, para que os irmãos possam recordar, e aquele que não fez esse estudo na semana passada, possa sentir-se estimulado a voltar lá na data da semana passada. Está gravado, está na nuvem, está lá no YouTube, e o irmão pode acessar e ser abençoado com aquele estudo. Então, vou fazer o resumo, né, do estudo de hoje, muito rápido, e logo depois entraremos no assunto de hoje, que é a eternidade, falando sobre a eternidade. Irmãos, nós podemos afirmar com absoluta segurança que haverá um tribunal perante o qual todos compareceremos para responder perante Deus, o nosso Criador, por nossos atos nessa existência terrena, antes da eternidade, antes de irmos para o lugar chamado céu ou o inferno, para aqueles que não recebem a Jesus como Salvador. Este é o ensino bíblico. Essa é a doutrina que defendemos como batistas. E esse ensino bíblico, ele está baseado nos textos fartamente registrados no Velho e no Novo Testamento. Essa doutrina diz que Deus será o supremo juiz. Deus em Cristo fará acontecer tanto o juízo das nações, do mundo ímpio. Quando eu falo o juízo das nações, quando a Bíblia fala sobre o juízo das nações, está se referindo ao homem e à mulher ímpia. Não é? Então, Deus será o supremo juiz, Deus em Cristo, para acontecer o juízo das nações no dia da sua vinda. Quanto ao juízo do trono branco, ele acontecerá no pós-milênio. Então, estamos aguardando dois momentos diante do tribunal. O mundo diante do Senhor Jesus.
vou explicar muito rapidamente na frente o que acontecerá nesse dia. E todos nós, aqueles que estamos vivos, somos salvos, e aqueles que já morreram e são salvos, estão lá no estado intermediário, todos aguardaremos também, não é, o juízo do trono branco. Então vamos em frente. No juízo das nações, do mundo ímpio, todo homem, toda mulher que estiverem vivendo naquele momento, estiverem vivendo impiamente, claro, no dia da vinda do Senhor, perecerão, fulminados, morrerão fisicamente. Isso que é o que vai acontecer. Esse juízo é isso aí. Naquele dia, no dia em que o Senhor Jesus voltar, todo ímpio, isso na pós-tribulação, todo ímpio, todo homem, toda mulher, que não forem salvos, não tiverem o nome escrito no livro da vida e viverem fisicamente naquele momento, perecerão. Assim descreve, eu vou ler alguns textos muito rapidamente, sem muito comentário, sobre esse assunto. O apóstolo João, ele viu o que há de acontecer no dia do julgamento das nações e descreveu da seguinte forma: e vi o céu aberto e um cavalo branco com seu cavaleiro assentado sobre ele, aquele que é chamado fiel e verdadeiro, aquele que peleja com justiça. Claro, está se referindo a Jesus. As suas vestes estão salpicadas de sangue e ele é chamado Verbo de Deus, a palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos celestiais, os anjos, e de sua boca saía a ordem para punir as nações, exemplificado em algumas traduções como uma espada aguda com a qual ferirá as nações. E ele governará com firmeza e autoridade após o dia do terror e dia da ira do Deus Todo-Poderoso. O que é que o parágrafo desse texto está dizendo? Que no dia que o Senhor Jesus vier, ele virá acompanhado dos anjos, e pela palavra dele o mundo ímpio perecerá. E ele depois, né, disso aí, do mundo ímpio perecer, ele governará as nações, com os salvos, durante o milênio. Isso nós já estudamos lá atrás. Continuando o texto, no seu manto, sobre a sua coxa, está a inscrição Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda essa figuração é para confirmar que é Jesus. Jesus é que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vi um anjo que estava na banda do sol chamar as aves de rapina para se ajuntarem, dizendo: vinde comer a carne dos reis da terra, dos governos dos países, vinde cear a carne dos poderosos, de todo homem, toda mulher, grandes e pequenos. E vi também as bestas, reunindo o governo, no singular, e vi também a besta, reunindo o conselho das nações para resistirem ao Senhor, que está sobre o cavalo branco, acompanhado de um exército de anjos. Mas as bestas, aí no plural, o anticristo e o falso profeta, aqueles que enganavam as nações e aqueles que aderiram à marca da besta, a besta, foram presos e lançados no lago ardente. E os demais homens e mulheres foram mortos pela palavra daquele que veio para julgá-los, e as aves se fartaram comendo suas carnes. Você pode olhar, ver com mais vagar esse texto que está no capítulo 19 de Apocalipse, entre o versículo 11 e 21. São 11 versículos que você pode ler aí e acompanhar. Esse texto descreve os acontecimentos do dia em que o Senhor Jesus vier e pisar na terra. Agora vamos ao juízo do trono branco. No juízo do trono branco, lógico, no pós-milênio, após a segunda ressurreição, os salvos e ímpios serão lançados
fora das suas sepulturas. Texto lá de Isaías, capítulo 26, versículo 19. E o Senhor confirmará naquele tribunal, no tribunal do trono branco, a sentença de perdão e salvação, ou culpa e punição, para serem vivenciadas fisicamente por todos no tempo da eternidade. Então, o trono branco é o tribunal no qual eu vou me apresentar e o Senhor vai me colocar à direita e dizer: vinde benditos do meu Pai, recebei por herança. O meu nome está no livro da vida, então eu serei chamado para receber a herança que me está preparada desde a fundação do mundo. E você também, que é salvo, inscrito no livro da vida. E o Senhor colocará à esquerda aqueles que não tiverem o seu nome no livro da vida. E estes vão receber a sentença após a reunião, a separação de todos. Afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Simplesmente é isso que vai acontecer no juízo do trono branco. Vamos ver o que descreve o texto que fala sobre isso aí. Assim descreve os textos sagrados sobre aquele julgamento nas palavras dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. Eu vou ler os textos. Os textos estão em Mateus 25, 31 a 33, Atos 17, 31 e Apocalipse 20, 12 a 13. Mas eu vou citar o texto juntando os textos para que você tenha uma ideia geral, um quadro geral. Começando com o texto de Mateus. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com eles, se assentará no seu trono. E todos os povos da terra, todas as nações, serão reunidas diante dele. E ele os separará, uns para a direita e outros para a esquerda. Pois Deus tem determinado um tempo, um dia, no qual julgará o mundo por meio daquele que estabeleceu para esse propósito. E para isso o ressuscitou dentre os mortos. Quem foi ressuscitado dentre os mortos? Jesus. Então é uma referência de que Jesus, é mais uma confirmação de que é Jesus quem vai estar no tribunal. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E vi serem abertos os livros, e todos serem julgados pelo que estava escrito nos livros. Vi também ser aberto o livro da vida, e aqueles cujos nomes não constavam no livro da vida perecerem condenados. Uma pergunta que faço direto a você, que me ouve, que me assiste nesse momento, e em especial àqueles que são membros de minha igreja, já foram batizados, estão presentes nos nossos cultos. Você tem o seu nome no livro da vida? Não é porque você tem o nome escrito no rol de membros da igreja da freguesia que vai entrar no céu. A Bíblia não está dizendo, e serão abertos o rol de membros das igrejas, está dizendo o livro da vida. Você tem certeza? Se não tem, converse com o pastor, converse com quem de direito para se situar nessa situação aí, porque você vai viver fisicamente esse momento. Bem, irmãos, agora vamos falar sobre a eternidade. Isso aí foi o resumo do que já estudamos na semana passada e, repito, se você deseja, não assistiu e deseja mais detalhes, é só buscar lá na gravação da semana passada. Bem, vamos à eternidade. O ensino bíblico sobre a eternidade, no que se refere ao lugar chamado céu e lugar chamado inferno, não explica muito sobre esses lugares, como pede, como exige a nossa curiosidade. Há muita coisa que desejamos saber sobre o céu e o inferno. Quanta coisa eu gostaria de saber sobre o céu, quanta pergunta eu tenho sobre o céu. Mas nós não encontramos informação em detalhes, nem no Velho, nem no Novo Testamento. E há uma razão para isso.
A razão é que a linguagem humana usada para referir-se a esses lugares não são suficientes para descrever com precisão o que é o céu e o que é o inferno, que são lugares da eternidade, no além, no porvir, para os quais as palavras humanas são insuficientes. O apóstolo Paulo, ele registrou lá em 2 Coríntios 12, 4, que ele foi arrebatado até os terceiros céus em espírito, ele foi arrebatado até o terceiro céu e disse que não existem palavras humanas suficientes que possam descrever o que ele viu e ouviu por lá. Repito, 2 Coríntios 12, 4. Outra razão é que João, o apóstolo que recebeu ordem de descrever o céu, teve que utilizar de expressões humanas, utilizando linguagem simbólica para descrever a indescritível beleza celestial. João teve que usar figuras de linguagem para descrever o que nunca foi visto por outro humano aqui na Terra. Assim, irmãos, temos que nos valer do relato simbólico, alegórico do apóstolo e de outros escritores bíblicos e de outros textos bíblicos paralelos para entendermos um pouquinho sobre aquele lugar que nos espera na eternidade. Quero chamar a atenção dos irmãos para o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 7 a 13. Eu vou ler esse texto, vou citar esse texto para os irmãos, resumindo, como eu sempre faço, para dar uma sequência lógica aos pensamentos do texto. Mas você pode estar aí na tela, você pode consultar na sua Bíblia, na sua versão, 2 Pedro 3, de 7 a 13. Ora, os céus e a terra que hoje existem, pela mesma palavra de Deus que os criou, estão reservados para o fogo, para o dia do juízo dos homens ímpios, o dia da ira e destruição. Ira e destruição são textos que estão na Bíblia, e aí estou reafirmando as palavras do apóstolo Pedro. E ele continua: amados, não esqueçam, não se olvidem disso, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele, na verdade, não está demorando a vir, o Senhor não está retardando a sua vinda. Antes, ele está sendo misericordioso, está sendo longânimo para conosco, pois não quer que ninguém se perca ou pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento destas coisas e se arrependam e sejam salvos. Porque o dia do Senhor virá, quando os céus e a terra que hoje existem passarão com estrepitoso estrondo, uma grande explosão, e os elementos da natureza se desfarão abrasados e a terra com as obras que nela há se queimarão. O planeta não vai desaparecer, não, irmão. Ele vai continuar, mas será abrasado, destruído, as cidades vão ruir, vai virar o caos. E aí o apóstolo Pedro continua: visto que tais coisas vão acontecer, devemos viver em santo procedimento e piedosamente, esperando pressurosos a volta do Senhor, a vinda gloriosa de Jesus, nosso glorioso Deus, o dia quando os céus e a terra serão desfeitos e os elementos abrasados virarão lavas incandescentes. Procurei dar bastante ênfase exatamente nessa parte final, para que os irmãos entendam onde viverão os ímpios no lago de fogo. Bem, mas vamos continuar.
O apóstolo Pedro, lá no versículo 13, diz o seguinte: nós, segundo a promessa do Senhor, aguardamos novos céus e nova terra, em que há justiça, e lá habitaremos. Nós não estamos aguardando que essa terra seja reformada, ajustada, melhorada, não. Ele está dizendo que aguardamos novos céus e nova terra. E no convite que Jesus se referiu a ele, vinde benditos, esse convite, vinde, essa palavra vinde, está nos informando que nós estaremos nos deslocando para algum lugar que não será esse planeta. Nós, escatologistas, estamos sempre falando do tempo do fim, estamos nos referindo ao arrebatamento da igreja, à volta de Cristo, milênio, juízo final, mas pouco falamos da eternidade na cidade celeste. Os irmãos não devem se esquecer, amados, que temos uma cidadania. Se você é crente, você tem uma cidadania celeste, obtida por Cristo. Cidadania que nos foi outorgada, nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo ao morrer em nosso lugar na cruz. Nós tínhamos perdido o direito de viver com Deus, como é plano divino desde a eternidade passada. Perdemos esse direito porque todos pecamos. Mas Jesus, ele morreu em nosso lugar na cruz, pagou o preço da morte para que eu e você pudéssemos viver fisicamente, eternamente, em um determinado lugar, previamente estabelecido por Deus, o Criador. Aqui neste mundo iníquo e cruel, nós somos apenas peregrinos, irmãos. Estamos de passagem. Somos caminhantes em direção a Jerusalém celestial, a cidade eterna, a cidade de luz. Embora no momento vivamos aqui, o nosso coração acha-se voltado para a Jerusalém celeste. A nossa alma, meus irmãos, anseia pela ditosa cidade cujo arquiteto e artífice é o próprio Deus. Lugar onde viveremos a eternidade na companhia daquele que se entregou a nós, por nós, redimindo-nos do pecado, perdoando nossas iniquidades, para que fôssemos justificados perante Deus Pai e tivéssemos o nosso nome no livro da vida, livro que registra o nome daqueles que poderão habitar a cidade celestial. A cidade celeste, irmãos, é também chamada por Jesus, e está lá em João 14, versículos de 1 a 4, como a casa do Pai, onde há muitas moradas, para todos aqueles que vierem a recebê-lo como único, suficiente e eterno Salvador. Lembra-se do texto? Na casa de meu Pai, dizia Jesus, confortando o coração dos discípulos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos diria que vou preparar lugar e volto para vos levar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Mas onde fica essa cidade? Onde fica? Eu disse há pouco que nós seremos convidados a um lugar. Onde fica esse lugar? No meu entender, irmãos, essa cidade, esse lugar fica no espaço sideral, num lugar jamais sequer imaginado pela mente humana. Um lugar ainda não pesquisado, não visto, não mexido pela mente, pela ação do homem. Nesse momento, enquanto ansiamos pela vinda do Senhor, para que as profecias se cumpram conforme o prometido no Velho Testamento e muitas no Novo Testamento, a cidade eterna está preparada, já está preparada e cheia de esplendor,
aguardando o momento quando, após a consumação dos séculos, lá chegaremos, acompanhando o Senhor Jesus, para nela habitarmos para todo sempre. João apóstolo, utilizando-se da limitada e imperfeita linguagem humana para descrever aquele lugar na eternidade onde habitaremos, diz que o céu é de uma beleza sem igual, um lugar de esplendor glorioso. Utilizando figura de linguagem humana para descrever o céu, o apóstolo disse que lá há ruas, praças, calçamentos de ouro e muro de pedras, aspas, jaspes, portais de pérola, árvores e rio. Claro que João usou figuras humanas, figuras de coisas que conhecemos aqui na terra, conhecidas por mim e por você, para descrever o desconhecido, para fazer-se entender. Está lá, esse texto está lá em Apocalipse capítulo 21, 9 a 15. Mas essa ideia de ouro, pedras preciosas, etc., florestas, rios e florestas, etc., isso aí são figuras de linguagem para mostrar, para dizer que lá há coisas maravilhosas, porque isso é bom aqui para nós, né? Quem não gostaria de ter uma mina de ouro? Andar numa rua cujos calçamentos paralelepípedos fossem de ouro, ou asfalto derretido fosse ouro. Maravilhoso, né? Mas os céus é muito mais do que isso. 1 milhão de vezes mais do que isso. João não pôde descrever o que viu, não teve palavras para descrever, e descreveu com essas coisas que eram comuns e preciosas para nós aqui no mundo. Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, repetiu 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. Repetiu as palavras do Senhor em uma profecia relacionada à eternidade, ao além-terra. E ele diz: eu crio novos céus, no plural, e nova terra, onde as coisas não serão mais recordadas, onde só haverá alegria e regozijo, júbilo para sempre. Um lugar onde não haverá choro, lamento ou clamor. O texto fala sobre coisas que não vamos recordar. Não é que vamos ser retardados mentais lá, nada disso. Bobalhada. Nós seremos senhores de nossas emoções, do nosso controle, a nossa memória estará ativada, lá estará ativa, só que nós não vamos ficar recordando as coisas ruins aqui desse mundo. O Covid, lembra? Irmão, como é que está? Então, encontrei lá com o irmão aqui da igreja. Lembra, irmão, em 2020, como é que foi triste? Isso aí é coisa palha, coisa que terá ficado para trás. Nós teremos razões, motivos para exercitar a nossa mente com muita alegria nas coisas que estaremos vendo por lá e vivenciando por lá. Quando o Senhor Jesus preparava o coração dos discípulos de Maria, antes da sua morte na cruz, ele disse, vou repetir o texto, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu voltarei, uma promessa dele, e vos levarei comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Você, amigo, vai estar com Jesus na eternidade? Para estar lá, o seu nome tem que estar no livro da vida. Para o seu nome ficar escrito no livro da vida, você tem que receber Jesus como seu Senhor, permitindo que Ele apague os seus pecados e tenha o seu coração esteja inclinado a não voltar a praticar tais pecados. O céu, meu querido, minha querida, meu amado irmão, é um lugar perfeitamente preparado por Deus para os salvos, para os remidos por Cristo, para vivermos lá eternamente, em um ambiente perfeito, sem a presença do mal, um lugar detalhadamente planejado por Deus desde a eternidade passada para coabitarmos em harmonia com Ele e os anjos. O céu, meu querido, minha querida, não é um lugar de ócio. Muita gente confunde
a palavra descanso, lugar de descanso, com lugar de preguiça, de ócio. O céu não é um lugar de ócio não. O céu é um lugar de atividade e trabalho. Mas o trabalho nos céus não provocará desgaste, cansaço. O trabalho celestial será galardão. Lucas 19, versículo 12 a 27, Jesus fala sobre a parábola do servo bom e do senhor das 10 minas. E aí ele usa a seguinte expressão lá para fazer uma referência a nós. São palavras do Senhor. Muito bem, servo bom, porque foste fiel, terás autoridade sobre 10 nações. Então, nós teremos lá, inclusive, escalonamento de posição, irmãos. Sem essas mesquinharia da vida aqui, quando um tenta politicamente tomar o lugar do outro. Não, cada um vai receber o seu galardão, o seu grau de responsabilidade e desenvolverá com alegria. O céu é um lugar, irmãos, onde o crente capacitado será capacitado a tudo aquilo que almejar. O que você deseja ser, lá no céu você vai galgar isso aí. É um lugar, meu querido, minha querida, de contínuo conhecimento e aperfeiçoamento. Eu até procurei evitar a expressão de aprendizado, não é? Porque nós vamos imediatamente conhecer. Então, um lugar de contínuo, de permanente conhecimento e aperfeiçoamento. Por isso, poderemos alcançar e realizar de forma plena os nossos ideais. É um lugar onde a comunhão será perfeita com Deus e nós o serviremos com prazer. Realizaremos o nosso serviço, a nossa tarefa com alegria e teremos oportunidades sem conta de ver Deus face a face. Apocalipse 22, versículos 3 e 4. No céu haverá culto, haverá louvor, haverá adoração de forma perfeita, com muito regozijo de nossa parte para com Deus. E haverá, irmãos, perfeita harmonia, perfeita comunhão social entre os remidos. Quem terá direito a viver nesse lugar eterno e maravilhoso? Vou repetir, e aí, preocupado com os amigos, somente aqueles que, redimidos por Cristo, tiverem o nome escrito no livro da vida. Apocalipse 3:5 e 21:7. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, se você não reconheceu a Jesus como teu Senhor, faça isso agora, neste momento. E siga-o fielmente até o fim da tua existência física aqui. E assim, meu querido, minha querida, terás o teu nome escrito no livro da vida. E serás candidato a ouvir, após o juízo do trono branco, o convite de Jesus: vinde, bendito, bendita de meu Pai. Receba por herança o que vos está preparado desde que o Pai criou os mundos. Mateus 25:34. Concluo, meu querido, minha querida, não somente o capítulo de hoje, mas essa sequência de estudos sobre as últimas coisas, com a oração que o apóstolo Paulo orava, né? A ideia da oração que ele colocava. Ele prostrava-se em oração, em contínua oração em favor dos crentes, dos membros da sua igreja. E aí eu tomo a oração feita pelo apóstolo Paulo, escrita na carta aos Efésios 3, 17 a 19. Que Cristo continue habitando pela fé em vossos corações,
a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender em amor e em profundidade amorosa, nas mais alturas, as mais altas alturas desse sentimento, na dimensão de largura, de profundidade desse sentimento, esse amor de Cristo que ultrapassa o nosso entendimento, para que possais ser preenchidos até a plenitude pelo conhecimento de Deus. Vou repetir o texto. Que habite pela fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender em amor a profundidade, a altura, a largura, esse amor de Cristo, que ultrapassa o nosso entendimento, para que possais ser preenchidos até a plenitude pelo conhecimento de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Que possa ter a minha oração, o meu desejo sincero é que esse estudo possa ter enriquecido bastante o seu conhecimento doutrinário e fortalecido a tua fé. Não se esqueça, irmãos, insisto se você ainda não se inscreveu, se inscrever nesse canal. O amigo que está nos ouvindo, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal da PIB Freguesia, no YouTube. E para você receber automaticamente os nossos estudos, os nossos cultos. E você, irmão, irmã, compartilhe com outros irmãos, fale, lembre, mesmo um irmão que você saiba que tem já a inscrição, mas esteja sempre lembrando, comentando os estudos que estamos fazendo para motivar aqueles irmãos a estarem assíduos, acionando o nosso canal, participando dos nossos estudos. Oremos ao Senhor, já encerrando. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre toda esta congregação, desde agora e para todo sempre. Amém. Oi, pessoal, nosso panorama bíblico de hoje a gente vai falar do livro 2 Pedro. Bom, Pedro ele foi um dos 12 apóstolos, o grande evangelista responsável por liderar a fundação da igreja primitiva, e no seu primeiro livro ele traz uma palavra de encorajamento à igreja, naquele período de grande perseguição que eles estavam enfrentando, né? Uma palavra de conforto e de encorajamento. Já no seu segundo livro, o conteúdo é outro. Ali ele trata do ensino ao combate aos falsos profetas que estavam entrando na igreja e também sobre a volta de Jesus. Então, nessa segunda carta, destinada a uma igreja que não diz exatamente qual foi, né, ele exorta contra essa mistura de religiosidade, né, esse gnosticismo religioso que estava acontecendo entre os irmãos, e ensina que a salvação é pela fé e não pelo conhecimento humano, né? Então, que somente em Jesus Cristo que poderia haver salvação, e a salvação ela pela graça e pela fé em Cristo. Então, que essa palavra possa abençoar a sua vida.